Seja muito bem-vindo a mais um episódio do E-Commerce Podcast, o seu podcast onde você vai reunir informações extremamente enriquecedoras, experiências reais de donos de e-commerce e vivências efetivamente que vão te ajudar no teu dia a dia, de gestão do teu e-commerce, no teu dia a dia, para que você não tenha mais um empreendimento solitário, para que você não empreenda justamente sozinho e para que você tenha conhecimento do seu lado, para que você tenha experiências do seu lado e para que você consiga aprender muito com os erros dos outros. Quero te lembrar que o E-Commerce Podcast é um oferecimento de mentoria Ames e Postals. A mentoria Ames é a melhor solução possível para a aceleração do teu negócio. Clica aqui no link da descrição para poder ter acesso a uma consultoria 100% gratuita do teu negócio, onde a gente vai entender e fazer um diagnóstico personalizado, entendendo os teus principais gargalos e as principais oportunidades para tu conseguir decolar de vez o teu negócio, construindo um plano de ação individual, com checklist personalizado e 100% gratuito para poder acelerar. A Postals e o Grupo Postals é um dos maiores grupos de moda no varejo online do Brasil e é referência em eficiência de logística, e agora você pode contar exatamente com essa eficiência de expedição dentro do teu e-commerce através do Fulfillment aqui em Blumenau. Responsabilidade e agilidade é o que tu precisa no teu negócio e é exatamente isso que tu encontra aqui. Temos também patrocínio e são os nossos patrocinadores que fazem esse podcast acontecer. Temos o patrocínio da Panorama Sistemas, tudo em um único lugar. A Panorama Sistemas é a plataforma de e-commerce mais completa do Brasil. Seu dia a dia nunca mais vai ser o mesmo depois de centralizar absolutamente tudo em um único lugar. Clica aqui no link da descrição e agende uma demonstração. W3 Pagamentos, a maior aprovação do mercado de e-commerce. É impossível você ter uma receita de líquida maior dentro do teu negócio com algum outro concorrente do que operando com a W3. Aprova quando tem que aprovar e reprova quando tem que aprovar. A gente entrega mais de 99% de aprovação para mais de 80% dos nossos clientes. W3 Tráfego Pago. Você trabalha muito, constrói produto, vira noites acordado e deposita todo esse esforço em uma agência sem experiência. Nós já faturamos mais de 100 milhões para os nossos clientes e entendemos exatamente o dia a dia do seu e-commerce. E deixei propositalmente por último, porque é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui, é com ele que a gente está hoje. Frete Barato, onde cada entrega conta uma história. Conte com as melhores transportadoras do Brasil no seu e-commerce, com a melhor tabela, a melhor eficiência e o melhor controle. E é sobre isso que a gente vai falar, é sobre frete barato que a gente vai falar, sobre frete barato e eficiente com a pessoa que está por trás, que criou. Hoje, dentro do nosso negócio, a gente utiliza, então eu consigo falar muito pelo lado do cliente também. Desde 2022, nós utilizamos os serviços da Frete Barato, é de longe os serviços de entrega que mais coletam dentro do nosso negócio, e não tenho dúvidas que uma parcela importante do nosso crescimento foi também por conta da eficiência em logística que a gente consegue oferecer, e ainda com um frete barato de fato. Felipe, cara, seja muito bem-vindo aqui, obrigado por ter aceitado o convite, vamos bater esse papo Obrigado bom. mais uma vez. Cara, frete barato foi uma coisa meio inusitada que nasceu. A gente está falando de e-commerce, mas hoje a gente consegue atender todo o tamanho de loja, né? Uma loja que está nascendo agora até um grande e-commerce, né? Na casa de 50, 100 milhões por ano. Mas ela começou através de algo que eu já tinha de conhecimento, que veio do e-commerce puro, né? Então, eu tinha uma loja, eu vendia móveis, eu era concorrente, por exemplo, do Alisson, do Panorama. Hoje a gente se dá super bem. Então, eu tinha uma política de frete lá muito boa, eu tinha condições de frete muito boa, eu fazia uma logística um pouco diferente do que a maioria dos e-commerces da nossa região aqui, eles tinham. Pensa, foi em 2018 que encerrou a minha operação do e-commerce, e em 2018 nasceu a Frete Barato, né? Ela nasceu como uma consultoria e virou a plataforma. Mas esse modelo de entrega que a gente oferece dentro da Frete Barato, ele é lá do meu e-commerce, né? Então, trazer transportadoras. Como é que eu ia ter uma transportadora que opera um grande marketplace, sei lá, um Magalu? O que o Magalu faz para entregar? Como é que eu vou ter a mesma transportadora do Magalu estando em Rio do Sul, sabe? Em Blumenau. Lá em 2018, 2017, se perguntar para um Giovanni da Principessa, para qualquer outro e-commerce aqui da região, tinha a Total Express Correio. Não tinha outra transportadora, sabe? Então, de pesados, sempre tiveram essas de varejo, né? Uma Rodonaves, uma Braspress. Essas transportadoras sempre existiram
para o B2B. Mas para o B2C, que é o e-commerce, não, né, eles não atendiam e nem queriam levar. Braspress, em 2018, nem queria levar pacote de e-commerce. Então, faltava essas transportadoras e elas estavam todas em São Paulo. Então, foi aonde eu tinha uma proximidade com o pessoal de transportadora aqui da nossa região, que hoje são meus sócios, e fazem esse processo de coleta e transferência para São Paulo e de lá despacha os pedidos em algumas transportadoras e isso acaba trazendo custo muito mais para baixo, né, em relação a quem está postando diretamente daqui para lá, né, com transportadoras mais convencionais, né? Então a tua sacada lá no começo, quando tu tinha o e-commerce, foi basicamente: aqui não tem transportadora, eu vou dar um jeito de levar O para São meu Paulo. sucesso do e-commerce, né, porque ele cresceu muito rápido, isso foi ruim e isso quebrou a empresa. Então a gente errou muito lá, mas a parte que a gente mais acertou virou a frete barato. Então, que era a parte de frete, de logística, né? Então, esse entendimento de trazer o custo do frete para baixo num ambiente competitivo que era o e-commerce era um desafio. E esse desafio, por eu ter trabalhado, né, por alguns anos em transportadora, fui gerente de rodonaves aqui por 5 anos. Então, um dos meus clientes era um e-commerce. E como é que eu faço para ser que nesse cara, sabe? Então ali eu fui começando a aprender como fazer, fui atrás de transportadora, fui atrás de saber como que eles operavam. Então, o que eu faço hoje, a Postal já faz há muito mais tempo. Mas a eficiência que eles tinham lá atrás, a mesma, né, que tem hoje, eles já usavam esse modelo. Mas isso não estava disponível para todos os lojistas da nossa região. Eu lembro que na época tinha grupo de e-commerce para falar de frete e quem tinha uma tabela chamava a transportadora para fazer negociação, sabe? Então ali me deu essa sacada. E aí eu comecei como consultoria, que era aplicar esse modelo em outras lojas. E eu cobrava um percentual do que eles economizavam de frete. Mas eu tomei tanta rasteira no começo que era o seguinte: a loja gastava 50 mil reais de frete. Eu cobrava 20% do que ela economizaria. Só que quando ela gastava 20 mil reais, ela economizou 30. Cara, a primeira vez que ela tem que me pagar 20% de 30 mil reais, ela, opa, vai ficar caro daqui pra frente, sabe? Sendo que ela estava economizando. Isso, e cara, eu fiz as coisas muito, sabe, de maneira é, um pouco despreparada em relação a ter uma parte contratual, né? Muito na confiança do cliente. Bigode, né? Não, eu fiz contratos, mas eu deixei de prever muitas coisas pensando no futuro. Então, isso foi bom porque eu corrigi dali para frente, mas eu também fez eu mudar o modelo de negócio, porque todo mundo queria o meu serviço. Ele não que ele viralizou, mas o boca a boca foi muito forte porque o resultado era muito bom, né? Então, eu mudei para valor fixo de consultoria e aí etc. Só que como é que eu vou escalar um negócio que só depende de mim? Eu não gero escala. Não conheço uma consultoria de uma pessoa que escalou. Não tem, tu tem que criar time, tu tem que criar tudo isso. E se eu tinha um medo muito grande de passar tudo aquilo que eu sabia sem que alguém me passasse a perna, sabe? Pô, eu vou sair daqui e vou fazer sozinho. Aí eu pensei, pô, preciso transformar isso numa plataforma. E aí daí é onde surgiu o frete barato. Mas até 2020, janeiro de 2024, a gente não tinha ferramenta desenvolvida própria. Então a gente lançou a ferramenta em janeiro de 2024. A gente vem desenvolvendo ao longo de 2023, mas puramente plataforma 2024. Antes tu utilizava a Eu plataforma. utilizava um white label, era um TMS de um transportador. Que eu falei pro cara, ó, eu tenho um monte de cliente aqui que eu dava login e senha de transportador pro transportador para consultar a entrega, aquela coisa. Eu falei, cara, faz um negócio só para a gente otimizar esses logins, essas coisas. Todo mundo utilizava o mesmo TMS, então não faz sentido ter um login pro transportadora. Cara, cria um só, bota meu login lá, me cobra um pedaço lá. E aí foi surgindo. Só que eu tinha muita trava em plataforma, com integrações, sabe, funcionalidades que são do e-commerce, criar uma regra de frete, sabe? Não tinha muita coisa para criar regra. Por quê? Transportador não cria regra de frete. Transportador emite o conhecimento, despacha, controla, né, mercadoria e deu. Então, como é que eu vou botar isso dentro de um TMS de transportador? Não tinha como. Aí eu travei o meu crescimento em partes nessas funcionalidades, mas muita gente acabava usando a gente por conta da competitividade logística que tinha, né, no preço do frete. Então, tudo o que eu aprendi, boa parte veio do que eu operava dentro do meu e-commerce, né?
Então, a bagagem que eu adquiri do e-commerce e da transportadora foi onde surgiu a frete barato e talvez por isso hoje a gente pensa muito mais com cabeça de lojista do que de um desenvolvedor puramente, né? Então eu vejo que tem outras plataformas de fretes que são nossos concorrentes, são boas também, até porque senão não tinha milhares de clientes que nem possuem hoje, mas falta um pouco dessa visão de lojista, né? Tu Então, nasceu daqui. cara, para mim fica fácil. Hoje a gente está desenvolvendo muita coisa relacionada a isso, né? Pensando como lojista. Então eu tô desde janeiro de 2024 que a gente lançou a ferramenta sem um comercial dentro da empresa. Eu não tenho comercial dentro da Frete Barato. Hoje todos os clientes que vêm na ferramenta, eles são orgânicos, vêm de integrações. A gente está com um aplicativo numa plataforma. Essa plataforma acaba trazendo clientes de maneira orgânica para nós. O cara vai procurar uma solução logística dentro da ferramenta, ela vê frete barato, o nome por si só já chama atenção, a pessoa entra em contato. O nome é genial. Então assim, cara, o nome surgiu numa conversa aleatória, sabe? Estavam uns sócios da Vetex, vieram para o Oktoberfest, e a gente foi num cliente em comum, né? Eles estavam prospectando um cliente e me chamaram para participar da reunião. E aí eu tinha o nome da minha consultoria era Business 247, né? Então, aí o cara falou: "Meu, tu tem um negócio legal, o modelo de negócio é legal, mas cara, sei lá, bota o nome frete barato, bota o Pedro e o Bino de propaganda". Eu falei: "Cara, porra, frete barato, pior que faz sentido, entendeu?" E aí, no outro dia, comprei o domínio e tal, mandei mensagem pro cara até hoje, sabe? Então surgiu assim, cara, numa conversa aleatória, e pegou, sabe? Então, e a gente notou que depois que trocou o nome, ficou mais fácil de falar o que fazia, como era, sabe? Não, isso para construção de marca, nível comercial, tudo. Hoje ela é muito importante por conta disso, ela chama muito cliente por conta disso, né? A gente está tentando mudar um pouco o modelo do negócio, né? Só puramente o frete, trazendo mais para a gestão do lojista, que é para ajudar ele nesse ponto. Então a gente está passando por momentos da economia onde taxa de juros muito alta, e-commerce, o varejo como um todo, ele não está crescendo, ele está sobrevivendo, né? Quem não está quebrando, inclusive. Que também são muitos. Isso também são muitos. Então, assim, o que a gente tem que ajudar nessa gestão, que é controlar custo, controlar atendimento, olhar para performance, para que a loja tenha uma qualidade melhor, para que ela venda mais e com os números na mão. Hoje é o que falta, né? Show, show. E, cara, consegui entender um pouquinho realmente desse processo de crescimento e da história por trás, mas eu queria que a gente começasse a realmente entrar um pouquinho mais na importância da frete barato até para o cliente. E porque todo mundo sabe que é importante ter um frete barato, que vai economizar, mas Não é esse é o só isso. pensamento. E o pensamento da pessoa é isso: eu preciso economizar em frete, mas vai muito além disso. Vai muito além. Eu nem oriento ir sempre só pelo mais barato, tá? A gente tem condições de frete, né, que são mais baratas que a grande maioria oferta, mas não necessariamente que o frete mais barato ele vai ser o melhor. E tem muita gente que diz: "Ah, o barato depois sai caro". Depende. Se tu não controla o teu frete, ele sai caro, tá? Então não adianta tu querer pagar R$ 30 no frete de correio e um outro transportadora te oferece R$ 10, cara, tá perdendo dinheiro. O que tu tem que fazer? Fazer gestão desse transportador que eu te oferta R$ 10 para que ele tenha uma eficiência tanto de entrega como de atendimento que te atenda. Se não, troca, tá cheio de oportunidade por aí hoje. Então, o que eu vejo? O e-commerce hoje, ele precisa e deve não só tratar como ele olha um anúncio, um CAC, um LTV e etc., mas ele saber o quanto que ele paga de frete de fato para cada transportador, fazer uma conciliação de frete, né, bem feita. E, por exemplo, o atendimento, né, o maior problema de um e-commerce, né, é na entrega, certo? O saque hoje, ele está tratando o problema de entrega. O problema está onde? No transportador. O que o e-commerce faz para diminuir o saque? Tipo, na entrega, não tem muito o que fazer, né? Em tese. Tu espera que o transportador te entregue no prazo. Porque na teoria isso não tá no teu controle, né? Isso. Na teoria, não. Porque a partir do momento que tu enviou o produto para aquela transportadora, isso Tu não tá mais no espera teu que ela controle. te entregue no Mas prazo. a responsabilidade é tua de Isso. para qual Mas entregar. quantas vezes
sei lá, tu é lojista, né? Quantas vezes tu mandou um e-mail pra transportadora cobrando eficiência de entrega? Esse ano. Ah, eu acho que umas 50 vezes por dia. Mas tipo assim, tua performance tá Ah, 90, cobrando eficiência? eficiência de Ah, entrega, não. não problema. Tá, Problema todo mundo, perfeito. é o que eu tô querendo te dizer. Não, Problema perfeito. tu resolve todo dia, o De teu fato saque nenhuma. tá De fato nenhuma. ponto. Entende? Então, é esse ponto. Ninguém olha para resolver. Como é que eu resolvo o problema que tá dando todo dia na entrega se eu não olho para ele e não vou cobrar de quem tá fazendo errado? Se um colaborador teu, ele separa pedido errado todo dia, tu não vai sentar e conversar com ele? O transportador é da mesma forma, só que ninguém faz. É, um ponto que a gente faz, e agora tu me colocou para pensar em cima disso. Muitas vezes a transportadora ela começa a afagar, 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 e antes da gente conversar, eu vou lá, aperto o botão de desativar, deixo ela inativa, e daqui a um tempo. Só que daí isso faz ruim pro teu bolso, tá? Total. Por quê? Se ela tá ruim, se tu olhar dentro da ferramenta, performance de entrega do transportador, ele entrega Brasil inteiro. Tu vai olhar a performance, tá ruim em 2, 3 estados. Aí tu tirou ele de maneira Todos os outros que completa. pode estar bom. Se ele estava levando bastante pedido, porque ele tinha bons preços, ou era muito bom prazo de entrega. E aí tu tirou ele onde ele estava ruim. Onde estava bom, tu tirou também, mas tu Pelo deveria menos manter. esse detalhe a gente ainda faz aqui, a gente É, joga por estado, tipo, mas. tem que olhar. E isso é um ponto, né? Mas o que eu digo assim, manter esse controle de performance de entrega, de SLA, ele é muito importante, até para criar a regra de frete, sabe? Então, a gente trabalha com isso. Hoje a gente dá esse dado para o cliente. E a gente vai lançar agora uma atualização dentro da ferramenta que é possibilitar o cliente ele fazer atendimento com qualquer transportadora que ele usa na operação dele dentro da minha ferramenta. Ou seja, tu usa a Rede Sul, tu usa Total Express, tu usa Jadlog, tu vai fazer o teu atendimento com esses transportadores dentro da minha ferramenta. Tu vai conseguir colocar SLA de entrega e o SLA de medir o SLA de entrega e colocar um SLA de atendimento que tu combinou com o transportador ou que tu espera que ele te responda. Por exemplo, tu vai abrir um atendimento com a Jadlog para um pedido que está atrasado. Hoje, atraso, né? Ele é um prazo, a gente dá um prazo de 48 horas para primeiro atendimento e até mais 2 para a solução do problema. Tu vai poder colocar, quero um dia, quero 3, quero 4. E tu vai ver como a transportadora está te respondendo se é dentro do mesmo prazo, né, que tu colocou para ela. Então tu vai conseguir medir e controlar até o teu time de saque para saber, pô, quantos chamados em transportadoras eles estão fazendo. Por quê? A grande maioria faz hoje por e-mail. Como que tu controla e-mail? Fica meio difícil. Ah, eu tenho um CRM. Ok. Mas dentro da minha ferramenta eu tenho o rastreio e o atendimento dentro da mesma tela. Então a gestão do pedido fica mais simples. Tu consegue saber o prazo prometido, o prazo que foi entregue, ou que não foi entregue, ou o problema, ou a ocorrência que gerou dentro desse pedido e faz tudo de todas as transportadoras dentro de um lugar só. Otimiza a parte da gestão. E aí depois isso traz dados, né? Que é onde que eu queria chegar, que é tu conseguir compilar prazo de entrega, com performance de atendimento, com o preço. Trabalhar os três em conjunto. Porque antes de tu apertar o botão, tu vai olhar tudo isso. Porque é uma transportadora que te atende bem, é uma transportadora que tem bons preços, ela está com performance baixa, pode estar, mas aonde? Aí tu vai lá e faz isso como tu falou que faz. Tira por estado, né? Ou uma faixa de CEP específica, porque geralmente é alguma base lá na ponta que está tendo um problema. Então, não é sempre o todo do transportador. Por pior que seja, tá? Então, cara, eu conheço de transportadora a rodo e ninguém é ruim em tudo. Senão não tinha pedido, não tinha cliente, talvez tu não seria cliente dela. Então, ela, em algum momento, ela é boa em algum lugar. E o lojista ele precisa olhar um pouco mais também para o lado do transportador para tratar um problema. Por quê? Ele que está finalizando o teu pedido, né? É ele que faz essa finalização da tua venda. Então, eu vejo que tem lojas que vão abrir um atendimento com o transportador, mas descascando, assim. Cara, ninguém resolve um problema com outro problema. Então, quando a gente vai solicitar um atendimento, cara, pensa que tu tá fazendo igual o teu cliente, sabe? Então, tem que tratar bem ele. Então, não é porque ele atrasou uma entrega entre, sei lá, se ele atrasou 100 entregas de 1.000, que ele é um cara ruim que deve ser, né, tratado de tal forma num e-mail, num ticket, sabe?
Então eu vejo que hoje tem muito problema de entrega, tem ainda mais, porque tem muito aplicativo de entrega. Então hoje está muito fácil o cara, sei lá, eu vou entregar pelo aplicativo da Log, pelo aplicativo desse, daquele. É que nem um Uber, né? Um iFood. Então, na ponta, quem faz as entregas para e-commerce hoje, né, 90% é o cara do aplicativo. Não é a transportadora. Não é a transportadora. Um Mercado Livre, pô, quantas vezes. E o Mercado Livre é referência hoje mundial, dá para dizer, não só no Brasil, né? Ele utiliza na ponta, cara, são terceiros, são pessoas que estão no aplicativo dele como entregador, que recebem 1, 2, 3 reais por entrega. Não é, né? Não é a transportadora de fato lá na ponta. Então, isso hoje está cada vez maior. E até Correio, se não migrar para esse ponto, cara, tá aí, né? Dando bilhões em prejuízo. Vai ter que migrar, senão não funciona, a conta não fecha. Como é que tu vai fazer a eficiência de um carteiro lá com 4, 5 mil reais que custa para o correio, contra um cara que entrega 100 pacotes a 2 reais o pacote? Não tem como, entendeu? Competir. Então, E esse é um dos motivos até de que em momentos de black algumas transportadoras ficam extremamente ruins, né? Todo mundo acredita que é só volume, mas não é só, porque você cara, pega um Mercado Livre, ele pega todos esses transportadores a rodo e aí a transportadora X fica sem e entrega aí da vem um ponta. ponto que é interessante no Black Friday. No Black Friday, o lojista espera vender muito, né, e entregar rápido, né? Por quê? O cara comprou, quer receber. O que o transportador faz no Black Friday? Ele sobe o prazo de entrega e o de atendimento. É totalmente o oposto, né? A gente tentou conversar com os transportadores para não mudar, mas não tem como. Que é por conta do cara da ponta e do volume. E do volume, porque do nada tu sai de 100 para 200 pedidos dia para o entregador na ponta, ele não vai dar conta. Porque é tu, é o fulano, é o ciclano. É, cara, é humanamente impossível não fazer esse ajuste. A gente já, cara, sentou, conversou e tentou fazer contas. Faz 2 semanas a gente ensaiou uma operação, 3 dias, de transferir 24 horas, um pedido de Santa Catarina para São Paulo, lá, altera o local da coleta, traz para o transportador, tentar entregar no mesmo dia alguns pedidos, outro no dia seguinte, algumas faixas de CEPRA. Não dá. Cara, é difícil. É Tá na difícil. nossa segunda Black. Eu considero o primeiro porque a gente nasceu em setembro, então a primeira a gente era isso daqui, né? Ah, novembro de 2022, cara, foi o primeiro pico um pouquinho maior, assim, de vendas que a gente teve. E ali eu consegui sentir. Eu vou citar o nome da transportadora porque hoje ela é a nossa melhor transportadora em eficiência, que é a Magalog. Uhum. Mas ali foi mais de 70% dos pedidos que a gente tinha feito ficou com atraso acima de 2 semanas. Tipo, travou assim, não conseguia contato e não conseguia nada, e Aham. aquilo lá quebrou a nossa Black. Aquilo lá, cara, o volume de reembolso que a gente teve logo depois por conta daquilo, basicamente fez com que o lucro que eu teria naquela Black se Cara, embora. foi. Teve mais lojas, né, que a gente atende, assim, teve esse problema. Ano passado foi um ano que a gente passou mais tranquilo, mas toda Black é uma surpresa, né? Tanto que a gente mudou algumas formas de trabalhar com o transportador nessa questão do atendimento, pensando no Black Friday. A gente mudou isso em julho. A gente estava com uma performance de janeiro, nos últimos 6 meses, né, de janeiro a junho, ali entre 92, 93, 90% de atendimento dentro do prazo. A gente mudou um formato de cobrança e mudou o formato de ofertar ao transportador. A gente saiu no médio de 92,5. A gente bateu 99,46 no mês passado de atendimento e resposta dentro do prazo. Que geralmente é Atendimento na 48 primeira, horas, né? geralmente é 48 horas, mas o tempo médio de resposta ele tá em 22 minutos. É, porque quanto mais tu conseguir diminuir, porque o consumidor na ponta, Não, 48 então o horas que é acontece? recorde. Hoje o transportador que responde dentro da frete barato, ele tem pessoas dedicadas só para frete barato. Por exemplo, Magalog tem, se não me engano, são 2 ou 3 pessoas. Então ali, o serviço delas é abrir o nosso sistema e ficar respondendo os clientes. Se tu abrir um ticket agora para o Magalog, cara, vai dar 6, 7 minutinhos, alguém vai responder. E Essa é a diferença, sabe? a nível de frete, pro cara que tem e-commerce, pra mim, o que que tu acha
mais importante jogar realmente para a parte de frete quando o assunto é conversão. O que que vocês sentem hoje? O cliente ele tem, porque eu imagino que esse estudo, essa análise vocês devem fazer bastante. O cliente ele tem preferido prazo ou preço? Cara, hoje o prazo é mais importante, tá? Mas casar preço e prazo é mais Na melhor importante dos ainda, cenários. tá? A gente está fazendo uma atualização com uma IA agora para fazer regra de frete nesse sentido, de priorizar preço 60% e 40% prazo. Então ele vai dando um score para o transportador que ele consegue fazer uma regra de frete onde, vou dar um exemplo, ele pode criar uma regra de frete fixo, certo? A frete fixo, em tese, deveria aparecer com menor custo para o lojista para ele, né, ter um menor custo porque ele está cobrando um frete mais baixo do cliente. Então, digamos que ele faça uma regra de frete fixo de R$ 9,99 para todo o Brasil, tá? Ele vai usar essa regra de score. O que ela vai? Ela vai pegar 60%, vai dar de score para o transportador de preço, 40% de prazo. Digamos que o Magalog está R$ 30, um frete lá para o Nordeste, né? E o prazo de entrega é 5 dias. Mas a JT tá R$ 28, o prazo é 8. O Magalog vai ganhar. Por conta do score. E no frete fixo vai aparecer a Magalog. Nesse caso, se ele usar uma regra nesse sentido, tá? Por que que a gente fez isso? Justamente por conta da conversão. Não adianta mostrar o mais barato com prazo muito esticado. O mais barato nem sempre é bom. Aí eu concordo, né, com um monte de gente que fala, o barato sai caro. Daí sai. Né? Pensando em conversão, né, não dá para ter um produto, um ticket médio de R$ 150 com frete de 20. Vai ser mais difícil de vender, vai ser mais caro. Então tu tem que trazer um frete mais para baixo, mas o prazo de entrega tem que acompanhar. Não precisa ser, sei lá, vender de Santa Catarina para São Paulo em 4 dias vai ser ruim. Não. Mas o 2 dias, cara, ele vai aumentar a tua conversão. E te dá um diferencial muito forte. Dá um diferencial E muito forte. a nível de custo, uma coisa que eu tenho percebido é que o consumidor ele tá acostumado com frete grátis. Porque ele entra dentro de Shopee, ele encontra frete grátis acima de 10, ele entra no Mercado Livre, é acima de 19, O ele entra na frete Shein. grátis, na minha visão do que eu tenho de base de clientes hoje, vou abrir um número aqui para ti. De cotação de clientes que usam minha ferramenta para cotar frete, por mês passa de 1 bilhão cotado. Mais de 1 bi em cotação. Gera em torno de 10 a 12% de pedido. Essas cotações. O que a gente tem de dados ali? A grande parte que utiliza frete grátis, ela se equipara ao custo do que usa o frete fixo a tipo R$ 4,99. Então o frete fixa R$ 4,99, Ele frete grátis. Na teoria, a conversão é muito similar. é muito similar, tá? Qual a diferença? O custo. O cara do R$ 4,99, ele tá com R$ 4,99 no bolso que o do frete grátis não tá. Pega uma loja do teu segmento, compara as duas, sei lá, você faz consultoria. Pega 2 clientes do mesmo segmento, faz frete grátis, frete fixo R$ 4,99. Analisa. Taxa de conversão, né, na mesma proporção. Vai ser muito similar. Com as bases de dados que a gente tem, são muito similares. Qual é a diferença? Que o cara do frete fixo, ele tem um retorno financeiro muito melhor. Então, quando o cara vai fazer uma conciliação de frete, a gente mostra isso dentro do painel. Quantos por cento está custando para ele o frete grátis em relação ao faturamento? E quantos por cento custa o frete geral em relação ao faturamento? E essas diferenças, elas são interessantes de analisar para criar esse tipo de regra. Não precisa criar essas regras de frete o tempo todo. Né? Tu pode criar várias regras durante um mês. Se eu tivesse uma loja hoje, por exemplo, uma loja de infantil, no teu caso, o que eu faria? Eu faria estratégia de frete grátis, eu faria estratégia de frete fixo e faria estratégias que eu não teria nada. Semana ruim. Semana do dia 1 ao dia 8. Virada de cartão. Geralmente são épocas onde se vende menos. Frete grátis. Virou o cartão de 8 a 15. Cara, frete fixo, R$ 4,99. Fim de mês, galera já, né, gastou um pouquinho no cartão. Não dá frete grátis, nem frete fixo. Só que, cara, o frete é R$ 10. Bota uma gordurinha ali. R$ 2. Sobe para cima nesse período daí. Isso. E daí isso vai te pagar O frete grátis lá do começo do mês. Vai te gerar um caixa. Quando tu fizer a conciliação de tudo isso, tu vai ver quanto que tu gastou
quanto que tu cobrou, a conta vai fechar. Se tu não fizer isso, tu vai sempre... Daí, nesse caso, o lojista ele não precisaria nem mexer no preço dele. Não. Porque daí ele não precisaria embutir o valor do frete dentro do Não, produto. porque O que vai pagar é o final do mês. isso, porque conforme tu vai fazendo as regras e conforme tu vai vendendo, tu vai entendendo que aquele adicional que tu colocou, ele vai cobrir ou não aqueles valores. Mas é uma conta bem simples. Por exemplo, se tu faz 1.000 pedidos, certo? Tu gastou, sei lá, 10 mil de frete, certo? Então tu tem ali R$ 10 por frete, show. Se tu vender 200 pedidos com frete grátis, vai ter que arcar com aquele custo. Tu já sabe qual é o custo. Divide por 1.000 pedidos, né? Ou por 800 e vê quanto tem que colocar em cima, né? Do frete para te pagar aqueles 200. Né? Dá para fazer essa conta com histórico para trás. Não é muito certo. Eu gosto de fazer aos pouquinhos, né? E sentindo porque eu não posso prejudicar a conversão do cliente também. Só vai conseguir fazer esse custo adicional se a tua condição de frete for mais baixa. Perfeito. Entendeu? Então, se eu tivesse uma loja, eu criaria várias estratégias de frete para gerar caixa, para depois dar o frete grátis. Entendeu? Dá para fazer várias coisas aí no meio do caminho. E aí a conversão ainda, eu acredito que não seria prejudicada, né? Fazendo esse tipo de estratégia. Perfeito, perfeito. E vocês têm uma métrica de um cliente que hoje, por exemplo, opera com algum concorrente teu que tem uma média de frete quase 50%, 60% acima, que eu já vi cenários extremamente iguais a esse. Vocês têm uma métrica de quando esse cara ele entra contigo, quanto de conversão ele pode aumentar só por ter esse frete reduzido com prazo melhor? Então, eu não tenho essa métrica em sistema porque eu não importo pedidos passados do cliente, né? Eu tenho do que eles me falam, né? Então, geralmente, quando o cliente ele fatura menos de 1 milhão por mês, né? E ele vem para a gente e ele usa nossas opções de frete, ele consegue crescer entre 15% e 20% já no primeiro mês, né? Não porque ele vai crescer isso o tempo todo, mas é porque ele cresce isso por conta que aumenta a conversão dele, diminui custo e tal. Depois, né, ele entra numa normalidade ali de faturamento. Mas Não o sei ele custo ter dele, mudado nada em não, marketing, sem nada. mudar nada, tá? Então, de 10, 15% na casa de 1 milhão para cima, acontece isso. Quando o cliente é menor, a proporção é maior ainda, porque esse cliente menor que fatura 100 mil, 50 mil por mês, ele tem uma condição de frete muito cara. Então, quando ele vem para a gente, o boom dele é maior. Só que ele também é sazonal, porque vai chegar uma hora que, porque ele não tem ainda, talvez, uma condição, né, de preço de produto muito, a oferta muito boa e tal, de um cara muito grande no mesmo segmento dele, mas ele ainda cresce, ele cresce bastante nesse sentido. Só que eu não tenho uma métrica pura, tá? Eu tenho do que o do cliente me relata, porque eu não importo o pedido passado para ter essa métrica ali. Mas a gente Mas chega numa é métrica próxima a 15, 20%. 15 do grande, sim. Por quê? Quando esse grande entra, a gente pede faturamento e para fazer análise de frete dele, né, para plugar um transportador, eu pego o passado dele, plugo na minha ferramenta, a gente tem algo interno que a gente não libera para cliente isso ainda, mas que a gente simula o mês todo dele dentro das nossas tabelas. E eu trago para ele, ó, quanto tu gastou e quanto tu gastaria. Aí eu pego esse dado a gente deixa gravado no histórico do cliente. Aí no mês seguinte a gente analisa e mostra para ele. Aí, ó, quanto tu pagou para mim como ferramenta, porque o frete ele paga para o transportador. Olha quanto tu economizou em relação ao mês passado e o quanto tu vendeu a mais. Essa métrica a gente faz, né? Mas são algumas categorias de cliente que a gente consegue fazer isso, né? Então, e geralmente esses caras assim é 10, 15% no primeiro mês. E hoje, se eu chegar numa Magalog da vida para tentar negociar diretamente, a minha tabela vai ser Mas, maior cara, do que a tua, né? com certeza. Porque tu negocia com o teu volume total. Então, a pessoa que entra junto com a frete barata é basicamente impossível ela não ter uma melhoria de eficiência de Eu, custo prazo e ainda aumentando a conversão. eu acho muito difícil qualquer e-commerce no país ter uma tabela mais barata que a nossa em Magalog. Tirando as empresas do grupo do Magalu, a gente é o que mais embarca pedido com eles. Então, a gente tem um vídeo no YouTube que a gente foi lá, fez visita e tal, a gente conversou. A gente está no top 5 de embarcadores, né? Dentro do Magalog, que é do Magazine Luiza. A gente só perde para as empresas do grupo, Magalu, Kabum, Né? Netshoes, Época.
aí frete barato, entendeu? Então, nem Postals, por exemplo, acredito que consiga ter uma mesma negociação que a gente tem. Mas Postal já é cliente de Magalog e antes mesmo de ser frete barato, por exemplo. O que é bem bacana, entendeu? Então, eu vejo que hoje o e-commerce, ele plugando na gente para utilizar a Magalog, talvez ele seja mais inteligente nesse sentido, porque ele vai pagar mais barato. Não que ele não possa ir no Magalog, né? Mas, por exemplo, ele não vai conseguir controlar atendimento dentro da frete, né, com o Magalog, porque ele, dentro da frete barato ele consegue. O custo do frete dele vai ser mais barato por uma mensalidade muito baixa. Então, pensa, a gente tem valores a partir de R$ 290. Compensa ele querer plugar direto na Magalog, né? Se ele vai pagar, sei lá, 4, 5 reais por pedido a mais numa tabela de frete, né? Então, hoje essa competitividade a gente tem porque desde a época do meu e-commerce, a ideia sempre foi, e todo e-commerce deveria ser assim, que é quanto mais tu concentra pedido, mais barato tu paga. É que nem tu ter um fornecedor de tecido. Se tu tiver 10 fornecedores, tu vai pagar um preço. Se tu tiver um ou dois, tu vai pagar mais barato, porque tu concentra muito volume de compra num só. Um ou dois, entendeu? Então, quanto mais eu concentrar volume em um transportador, né? Quanto menos for o meu leque, melhores vão ser os meus preços. O e-commerce ele não vê isso. Algumas lojas, né? Ah, eu vou colocar 10 transportadores aqui para mim ter mais opção. Cara, isso não traz custo para baixo nunca. Então, pensa operações grandes, uma da Fit. Da Fit faz bid de transporte a cada 6 meses. Por quê? Precisa trazer o frete para baixo, entendeu? Então, Privalha faz bid. Como é que a Privalha vai dar uma condição de frete, vai ser competitiva se ela não fazer isso? E Pro quando cara ela que tá, faz esse bid, pro cara que tá assistindo e não sabe o que que é bid. ela é um leilão de transporte, né? Eles chamam, para que todo mundo entenda, né? Eles chamam vários transportadores, ó, tem isso aqui de entrega, eu preciso trabalhar dentro de uma faixa de preço, fazem as suas ofertas. Os transportadores mandam, só que daí tem várias regras, né, que tu vai ter que cumprir, muito provavelmente, de prazo, de entrega, de atendimento, né, de preço. E aí eles elencam aquilo que tem melhor preço, melhor prazo, que atenda, faz ali, contratinho, 6 meses, tá em casa. Então o transportador tem 6 meses para levar. Daqui 6 meses ele tem que fazer o mesmo exercício de novo, né? Então, óbvio, deve ter, pô, esse cara aqui é muito bom, deixa ele aqui e bota outros pro bid. Não sei se fazem ou não, né? Mas eu acredito que sim. Só que isso ajuda a reduzir o custo do e-commerce, né? Isso ajuda a melhorar a competitividade entre eles, né? E melhora a eficiência também, porque todo mundo vai querer levar aquele volume muito grande. Então eu vejo que essas lojas que faturam muito e usam muitas transportadoras, elas estão no caminho totalmente inverso do que os grandes fazem, né? Então, por exemplo, o Mercado Livre. O Mercado Livre é a referência nacional aqui de entrega. Ah, então é fácil entregar para o Mercado Livre? Não. Eles têm muitas opções. Muita gente fazendo entrega? Não. É muito concentrado. Então eles têm um cara aqui em Floripa, né? Tudo muito concentrado, muito espalhado, dá volume, traz preço para baixo. Então, para tudo, para comprar um produto para tu vender ou pro frete, é a mesma coisa. Quanto mais tu concentrar, mais barato tu vai pagar. Então, é muito diferente tu negociar com o transportador. Tu faz 10 mil entregas no mês, né? Tu dá 500 pedidos por cada transportador, não é ninguém. Aí tu bota 4, 5 transportador, 2 mil pedidos por mês, pô, já fica mais importante. Então, quando for chamar ele para conversar, às vezes um não tá muito bom, cara, dá mais 2 mil pedidos, são 4. Fica mais fácil tu negociar preço, porque tu tem volume. Então, o que eu vejo de errado hoje em e-commerce que vão crescendo é colocar muita transportadora sem muito critério, né? E sem olhar muito para o preço e para a eficiência de fato, Então, sabe? pro cara que tá com volume, vamos lá, começando a ficar razoável, 100 pedidos por dia, e ele tá ali com 15 transportadoras Tá no errado. negócio dele, ele O saque acredita que tá dele, voando, mas na verdade, ele tá gerando problema pro saque. Cara, são 15 transportadores para tu controlar. São e-mails, pessoas diferentes. O prazo que uma transportadora responde é diferente do outro. às vezes a diferença vai ser 15 centavos, né? É. É por isso que a gente decidiu também criar esse tipo de regra de score. Porque vai entrar muito nesse ponto. Porque às vezes, cara, o 10 centavos está te prejudicando. O 10 centavos que tu fez de uma regra para ir pelo mais barato, tá dando 4 dias a mais do outro.
sabe? Por conta de 10 centavos. E tu, às vezes, vai deixar de ter uma recompra para aquele cliente por conta disso. Então, ninguém olha muito para esse ponto e achando que quanto mais transportadoras eu tiver, mais opções eu vou ter, é errado. As grandes operações não fazem isso. Mas o pequeno, daí ele vai lá e pum, E estraga a operação dele, sabe? é claro que não existe um número mágico, mas pro cara que tá escutando, qual que seria uma média boa? A cada 100 pedidos, uma transportadora? O que que seria Não, eu não teria uma métrica nesse sentido, mas seria por conta de abrangência. por Eu- abrangência? isso, eu vou dar um exemplo. São transportadoras que nem fazem parte do nosso hub, mas que, que, que fazem sentido para dar um exemplo. É, se eu sou um e-commerce, cara, entregas para o sul. Meu, quem que é bom no sul? Pô, tem Rede Sul, sabe? Tem, sei lá, uma JT competitiva para o sul. Eu vou elencar aqui umas transportadoras boas para o sul, vou escolher uma. Ah, pô, quem faz entrega boa para o Nordeste? Pô, tem Magalog, tem Log, mas essas duas também fazem entregas a nível Brasil. Opa! Então eu tenho duas que tem muita abrangência, tem uma que é boa regional, né? Então, pô, já tenho três. E aí vai estudando, vê como fica. Tu vai gerando volume, tu tem duas muito grandes, que não vão te deixar na mão em momento algum, são operações robustas, e tu tem uma mais regional. Rede Sul é grande, mas ela é regionalizada, certo? Então, tem Jadlog, sabe? Que daí, pô, também pode te atender num prazo legal, num preço mais ok, e atende nível Brasil. Tu tem uma Total Express na mesma forma. E aí tu começa a escolher. Mas não precisa colocar tudo ao mesmo tempo. Tu pode ir testando e validando. E não teria um número mágico. Mas se eu tenho 100 pedidos por dia, se eu tivesse uma loja, eu teria no máximo umas 4. Porque daí tu vai. Quando tu vai crescendo, e é normal tu ir crescendo, tu vai crescendo o volume de pedidos, tu vai concentrando também, sabe? Então, menos às vezes é mais, sabe? Felipe, tu abriu um e-commerce hoje. A nível de logística, que caminho que tu seguiria? Começaria com o correio até atingir os primeiros pedidos, já ia Não direto trabalhar numa com correio. transportadora. Quando que tu contrataria frete barato? Já no primeiro dia? Ainda não? Eu acho que todo mundo deveria contratar frete barato no primeiro dia. Por quê? É, A loja, quando abre, ela quer vender. O que ela faz? Ela vai investir num anúncio para trazer gente para dentro de casa, né? Para gente trazer dentro do e-commerce. Mas como ela vai vender com o frete do correio? Cara, é muito difícil. Então, o investimento que ela faz na frete barato, tem mensalidade a partir de R$ 290, é o investimento que ela faz na plataforma, é o investimento que ela faz, né, numa consultoria, numa agência que vai gerir aquilo para trazer dinheiro para dentro do e-commerce dela. Então, se ela não tiver uma condição de frete boa, ela vai estar gastando dinheiro à toa, né, com um custo de marketing muito alto. Então, muita gente não olha para isso. Tem muitos hubs, tem muita empresa que vende etiqueta hoje com preço de frete muito competitivo. Por esse motivo, eu não usaria correio se eu tivesse uma loja abrisse hoje. Por quê? Vou dar um exemplo. A Log despacha pelo correio. Por que eu vou usar o correio? Se eu tiver que incomodar alguém, eu vou. Meu, para falar com o correio é horrível. Eu consigo cobrar da Log, que ela cobra no correio. Que daí ela faz o sistema de redespacho? Isso. E é mais barato, inclusive. Que daí basicamente ela coleta aqui, tem uma entrega lá para o interior do Maranhão, ela leva até São Isso. Luís e de lá ela Isso. despacha. Então, assim, tem formas de um pequeno lojista ele sair faturando, né, com Mas tu condições boas. contrataria frete barato e no começo tu escolheria uma transportadora e focaria numa. Isso. A gente tem muita loja que pluga na gente nesse sentido. E, por exemplo, mas a Log não faz coleta. Drop-off. O que que é o drop-off? Tem um ponto de coleta, vai lá e deixa teus pacotinhos lá, certo? Tu vai entregar o Brasil inteiro, tu vai ter controle do frete, rastreamento, atendimento, vai ter tudo dentro da palma da mão, desde o dia zero da tua loja, pagando um preço de frete mais barato que tu pagaria para correio. O drop-off hoje da Log é muito competitivo. Então, eu não usaria correio em nenhum momento. Legal. Aí tudo é processo no longo da jornada, né? A gente pulgou com você, a gente estava com um faturamento na casa de uns 30, 40 mil reais. A gente estava com 8, 9 meses de existência. E lá no começo a gente pulgou 3 transportadoras com vocês. E com essas 3 transportadoras a gente tinha coleta. E essa é uma história boa.
a gente tinha coleta terça e quinta. Só que, cara, desde o começo eu sabia que eu preciso ter um prazo de entrega rápido para eu poder ser competitivo. Tu sabe quanto o meu mercado é competitivo? Uhum. Então, e hoje eu tenho a métrica que às vezes, putz, sobrecarregou a expedição, eu subo um dia a mais aqui no meu prazo de expedição, eu sinto a minha venda cair de 10 a 15%, por um dia a mais de prazo. Então, lá no começo, quando eu tinha que ter aqui 3 dias a mais, porque o que eu vendesse ali na quinta-feira à tarde já não ia mais, e aí eu tinha que ter o de quinta, o de sexta e o de segunda-feira. Então, eu tinha que ter 3 dias úteis a mais, além do prazo, já de despacho, prazo da transportadora. Uhum. Eu pegava todos os dias, segunda, quarta e sexta, na verdade, porque terça e quinta tinha coleta. Pegava o carro, saía de Gaspar, vinha até Schreiber em Blumenau. Cara, dava 1 hora e pouco para vir e uns 40 minutos para voltar, porque era horário de pico final da tarde. Porque eu sabia, e era processo. É. Cara, às vezes uma parte boa do meu lucro morria ali, mas eu sabia que era processo para conseguir melhorar. Pra E aí conseguir depois, escalar. pegamos coleta segunda, quarta e sexta. É Agora, porque tu todo vai. dia. Se tu tem uma condição boa de frete e um produto bom, né, com uma oferta boa, tu consegue escalar rápido do dia zero, né? Escalar rápido, né? Sair de 0 pedidos para 5, 10 pedidos dia, 20 pedidos dia. Hoje não é difícil tu fazer um e-commerce e fazer 20 pedidos dia, né? Precisa ter coisas bem alinhadas e tal, ter um produto bom de fato para vender, mas tu tem uma condição de frete boa, isso vai acelerar. Então, que nem tu fez nesse período, uma loja que nascendo hoje, ela vai fazer às vezes 2, 3 meses isso, às vezes nem isso. Às vezes vai ser até mais rápido, né? Mas faz parte do processo. Então é um investimento que a loja tem que fazer para ela começar a escalar. Se ela, não, quando eu estiver faturando 20 pedidos por dia, daí eu vou contratar. Daí ela gastou um monte de dinheiro antes que ela nem viu, sabe? Teria saído muito mais barato. Gastou e deixou de ganhar, né? É. E cara, eu sou uma pessoa que fala muito de caixa. E nos outros podcasts que a gente já gravou aqui, em todos eles, o caixa e a questão financeira ela entra dentro da pauta. E a questão de frete ela é muito sensível a nível de caixa. E tem um ponto que a gente rapidamente conversou aqui antes do podcast que eu queria que tu me detalhasse, que a gente entrasse um pouquinho mais a fundo, porque eu e tu a gente sabe que mais de 90% do dono de e-commerce não faz conciliação de frete. Não. Ele cotou dentro do sistema dele um frete de R$ 11, ele mandou, na nota tá os 11, entrou para ele considerando os 11, mas quando chega na fatura tá vindo 13. E aí isso para 1.000 pedidos no mês, um Dá bastante. funcionário, e é muito dinheiro perdido. E muitas Esse vezes ali está o lucro, né? Então, depende do ticket médio dele, a margem dele. Então, hoje a gente tem Primeiro, o que que é a a, conciliação de cons- frete? a- Porque, cara, quase ninguém sabe, quase ninguém faz, então, e a queria que tu conciliação de frete é detalhasse. puramente é igual a uma conciliação financeira, né? Então, o quanto que eu pago, né? E qual é o valor que me ofertaram. O transportador todo ele te dá uma tabela de frete. A gente pega o documento da fatura e importa dentro da ferramenta e bate se ele tem o mesmo preço da tabela de frete que foi te ofertado. Então ele faz essa conciliação financeira que é tabela versus documento de transporte, né? A gente bate o conhecimento de transporte ou a fatura para fazer essa conciliação. Então a conciliação financeira da mesma forma, uma empresa de cartão, né? Ela vai te cobrar 10% sobre um pedido. Quando cair na tua conta tem que estar os 10%, né? Se fizer essa conciliação e tiver menos, vai cobrar do meio de pagamento. Só que pouquíssimas lojas fazem conciliação de frete. Pouquíssimas lojas fazem. E se elas soubessem a diferença que dá no custo, né, é assustador. Por quê? Transportadora, hoje, a maioria das grandes, elas estão muito. Elas têm muita tecnologia envolvida dentro da operação, né? Então elas estão muito mais evoluídas do que eram há 3, 4 anos atrás. E nesse sentido, o que acontece? Quando tu manda um pacote, você cadastra um produto no teu e-commerce, você vai embalar uma caixa, um pacote. Lá no teu cadastro, tu coloca um peso e uma medida. Mas, às vezes, você faz isso de maneira aproximada, certo? O que acontece? Como o transportador hoje está muito informatizado e está muito tecnológico, esse produto ele passa por uma esteira. Nessa esteira, ele faz a pesagem e a medição do produto.
E ali ele vai medir cubagem. E nas generalidades da tabela do transportador, que é aquelas taxinhas que ele te cobra ou isenta, né? Por exemplo, tem transportadores que a partir de 5 quilos cubados, né? A partir de 5 quilos cubado o produto tiver, antes de 5 quilos ele te isenta essa cobrança. Após isso, ele cobra a cubagem se ela for maior que o peso. O que acontece? Tem transportador que cuba 100%. Se o teu produto cubado ele tem 5 quilos, mas o teu produto físico tem 100 gramas, ele te cobra 5 quilos. Só que o cara que cadastrou o produto no e-commerce não sabe. Porque ele nem olhou a generalidade da tabela. Alguém indicou para ele a transportadora, ele foi lá, apertou num botão e subiu. E ele vai lá e paga o boleto do transportador e não concilia, ele não faz esse tipo de análise, entendeu? Então, muito dos problemas da conciliação financeira não é o que o transportador ele te cobra, tá te passando a perna. É que muitas das vezes o cadastro do produto está errado. E isso hoje, por exemplo, até no teu caso, né, do teu tipo de produto, que é moda infantil, é um pacotinho, né? O pacote tem casos que ele está sendo maior do que o peso. Então pensa, tem tabelas de frete que elas são de 0 a 200, 200 a 300, 300 a 400, elas seguem faixas de peso, né? Aí o teu produto está lá no e-commerce 180 gramas, cubado 210, cobrou na outra faixa, já subiu o preço, sobre R$ 1 ou R$ 2. Beleza, 100, 200, 300 pedidos dia, lá no final do mês a conta vai ficar bem diferente daquilo que tu esperava. E porque Só que quando tu... No meu caso, a gente tem do P ao tamanho 3. Um conjunto meu no tamanho P, que pesa 100 gramas. Um conjunto meu no tamanho 2, que chega a passar de 200. Então Isso. chega a quase ser o dobro, porque é o dobro de consumo de E isso malha fica que tem. muito mais complexo quando se tratam de produtos maiores, por exemplo. Eu vendo itens para dentro de casa, eu vendo uma cuia, vendo uma caixinha. Aí tu vai colocando item em item, sabe? Vai somando e tu cadastrou isso errado. Quando chega lá no transportador, cara, vai dar diferença, né? E quem não concilia frete não tá vendo isso. Então ele acha que tá pagando certo. Entende? Então essa é a diferença. E aí quando tu vai analisar números depois disso, depois de conciliado, é que é legal. Por quê? Ele vai te dar muito insight, muito número para tu criar regras e estratégias de frete, inclusive para vender mais, né? Eu acho que todo gestor de tráfego devia olhar a conciliação de frete. O cara ia ser um gênio. O gestor de tráfego que tivesse um painel de frete dos clientes dele, o cara ia ser gênio. Ele ia dar muita sacada pro cara criar a estratégia de frete. E o cara ele ia ter uma performance acima da média dos outros. Porque não existe um gestor de tráfego que olha custo de frete. Não mesmo. Não existe. Uh-uh. E o frete está muito relacionado à conversão. Mas e quem olha para esse número? Ninguém. Ele olha para o custo do frete, vai cobrar o lojista, mas não olha para a estratégia por trás. Por trás, ele só sabe o que está lá no carrinho. Mas às vezes o que está lá no carrinho podia ser diferente com base nos números que ele tem de dentro da operação. Entende? Então, por isso que eu digo, cara, a conciliação ela é o principal pilar do e-commerce. Se tu pegar hoje um custo de e-commerce, o custo de transporte, ele só não é, ele deve ser muito similar aos impostos que um e-commerce paga, se não é maior, né? Então ele está ali no top 3 de custo, o frete, né, de uma loja. Então assim, e não olhar para isso, cara, é um pouco de imaturidade de uma loja. Faz planejamento tributário, vai lá, paga, cara, caro para contador a partir do momento que ele está no lucro real e fica olhando para aquilo todos os meses e tentando buscar créditos tributários de todos os cantos, e o frete que tem o mesmo custo, de fato, ele não vai jogar. E é assim, como eu falei antes, o frete pode usar ele para esse tipo de estratégia, assim como pode utilizar ele para tu ganhar mais, né, para tu aumentar a tua margem, né, para tu ter um FII ali em cima do frete, porque dá, sem prejudicar a conversão. Dá para fazer teste. Eu vou dar um exemplo, se tu botar amanhã 50 centavos em cima do teu custo de frete e comparar a taxa de conversão de antes das próximas semanas, não dá nada. A pessoa que está pagando 9, ela paga 9,50. Fácil. Entendeu? Então, mas, tem um frete a 15, botou 50 centavos, pô, já tá com frete caro, entendeu? Então, já nem oriento a fazer isso. Mas a conversão já tá ruim, né? Né? Então, assim, tem momentos para fazer isso. Tem que ter uma condição de frete boa, né? Então, seja com quem for usar de transporte,
ter condição de frete boa vai te ajudar a ganhar dinheiro com frete. Então, que nem eu falei, o gestor de tráfego, ele olhando isso, ele consegue criar estratégia para fazer o cliente dele performar muito mais. Aí quem é o bom da história? É o gestor de tráfego. Se ele tivesse acesso a esse painel aqui para saber o custo e saber todas essas métricas por região, por estado, assim, cara, seria fantástico, sabe? Então eu vejo que tem muita oportunidade dentro da parte de frete para uma loja virtual que ninguém olha. Entendeu? E só para a gente não fugir muito aqui da questão de conciliação, queria entrar um pouco mais nisso contigo, porque eu sei que ninguém faz. E eu sei que a gente vai falar de conciliação aqui e ele vai pensar, putz, preciso fazer, mas ao mesmo tempo ele vai ficar com preguiça de fazer e ele vai ficar com preguiça porque ele não sabe como fazer. Como é que ele consegue implementar isso amanhã dentro do negócio? Consegue entrar ali? Por onde que ele começa a fazer uma Então, conciliação? conciliação financeira hoje dá para fazer, por exemplo, dentro da frete barato, ela é automática, tá? Então, a gente faz através do arquivo DocCob, é um arquivo de cobrança do transportador, é um arquivo de cobrança de todos, ele reúne, né, dentro desse arquivo todos os fretes que o cliente enviou. É como se fosse um arquivo de banco que tu exporta do teu extrato, é o mesmo documento que o transportador ele é obrigado a te fornecer. Então, se tu pedir para ele, quando me mandares a fatura de frete, me mandas esse arquivo, o DocCob, dentro da ferramenta da frete barato. Esse arquivo ele é importado manualmente ou tu pede para o transportador disparar ele para o nosso e-mail. E lá ele faz a importação automática e ali a conciliação está feita. Tu vai perder 1 minuto, Então, com a 30 frete segundos. barata Menos de 1 minuto tu consegue ter a conciliação feita. Então, assim, não o que a gente fez foi justamente para otimizar esse tempo que o cara não tem, né? Então, hoje tem como fazer, só não faz, cara, né? Não sei o motivo, mas eu vejo que é simples de ser feito, né? Tem opções, por exemplo, como eu falei, a gente é uma ferramenta que ela tem condição para todo mundo ter desde o dia zero, que é a partir de R$ 290. Para fazer conciliação é 590. Cara, R$ 590, tem mais um monte de outras opções. É menos sei lá, 15, 20% de um custo de um funcionário no teu financeiro. E o que tu vai fazer? Tu vai pedir para o transportador para te mandar um e-mail. E o que eu faria se fosse um lojista nesse sentido para fazer? Eu só pago fatura de frete depois conciliado. Sou um dono de e-commerce, eu tenho alguém no financeiro. Hoje o processo é o seguinte: concilia a fatura, conciliou, paga frete. Não paga frete sem conciliar. Se botar esse processo pro cara, tua empresa vai rodar fino sempre, sempre. Entende? Então, esse é um processo que ele deveria ser obrigatório dentro do e-commerce. Eu só pago uma fatura se eu sei que aquilo que está sendo cobrado é aquilo que foi me ofertado. Não deveria ser diferente, né? Então, me assusta quando não acontece dessa forma. Como que eu vou pagar uma conta, né, confiando que está 100% correto? Entende? Então, e é uma conta muito cara. E o e-commerce hoje ele tem uma margem muito apertada, e ele olhar para esse tipo de custo, que é um dos maiores que ele tem dentro da empresa, cara, faz total sentido e é tudo muito simples e muito fácil de resolver. É só implementar o processo. Então, não, eu digo que não tem desculpa para o cara não fazer conciliação de frete. É uma obrigação e é um dever de fazer e implementar isso dentro de uma loja. Ah, eu comecei agora, sou só eu na empresa. Ótimo, é mais fácil ainda. Entende? Então, colocou um transportador, esse é o processo, sabe? Ah, cadastrei uma transportadora lá de um hub. Sei lá, contratei e compro etiqueta. Como que eu vou fazer isso? Pede o arquivo de cobrança. Ah, mas esse cara não tem. Ele tem um documento fiscal, certo? Dá para fazer da mesma forma. é porque é muito dinheiro perdido ali, né? Um É. e-commerce que fatura 100 mil com um ticket médio de 100, ele tem E mil as pedidos por maiores dia. divergências estão nos e-commerces menores, porque é onde eles mais erram no cadastro de produto. Um lojista começando, ele sempre vai fazer algum tipo de cadastro de produto de maneira incorreta. É difícil quando isso não acontece, sabe? Então, e muitas das vezes, isso prejudica até a conversão, o cadastro de produto errado. Por quê? Se o produto está cadastrado de maneira incorreta, ele vai te trazer um frete às vezes mais caro do que deveria ser. Uma medida errada. A gente cansou de pegar clientes
que conversão estava muito baixa, reclamando que o preço do frete estava muito alto no carrinho, só que a gente ia ver a cubagem do produto estava dando muito alta, porque as dimensões estavam sendo consideradas de maneira incorreta. E aí, por consequência, traz o custo do frete lá para cima. Então, as lojas menores geralmente é onde comete esse tipo de erro e é onde geralmente é onde tem um maior número de divergência de frete. Então, quanto menor o lojista, maior o cuidado, né? Mas quanto maior o cliente for, ele também tem que cuidar, porque daí a proporção é muito gigante, Com né? certeza. R$ 1 em 1.000 pedidos, pô, já é um valor considerável, né? Eu tô fazendo 1.000 pedidos dia. Olha quanto que dá no mês, sabe? Total. Total. Então, Porque para um e-commerce que tem fatura 100 mil com ticket médio de 100, são 1.000 pedidos mensal. Isso com R$ 1, são R$ 1.000 ali. é, Mais do que paga o serviço da frete barato, e sobra dinheiro, entende? só fazendo conciliação. Só fazendo conciliação. Então, assim, é um fator que ele também deve ser priorizado no dia zero, a conciliação de frete. Não deve fugir, porque é no começo que aonde apresentam os maiores erros, tá? Então, principalmente quem vende calçado, quem vende produtos um pouco maiores, né, de dimensão maior, uma caixa acima de 30, 50 centímetros, esse tem que cuidar muito. Esse dá muita divergência. Ele às vezes está pagando frete 2, 3 vezes maior, está tendo conversão muito mais alta, é uma taxa de conversão muito mais alta, porque está mostrando frete de maneira incorreta e também está pagando de forma errada, né? Então, esses produtos maiores que eu tenho um pouco mais de cautela. Quando a gente implanta um cliente nesse perfil, a gente sempre orienta, meu, eu sei, né, talvez a tua condição não permita pagar o 590, quer começar no 290, mas toma cuidado no cadastro do frete, vê se faz cotação de frete, vê se está funcionando, sabe? Por isso que a gente abre também o painel de cotação, né? Todas as cotações são realizadas, o cliente consegue ver. Vê se as dimensões que estão aparecendo lá na cotação, que o cliente cotou o frete, se ele está fiel com aquilo que é o produto, que o que tu cadastrou está correto, sabe? Então, a conciliação hoje ela é muito ampla, né? Ela não é puramente só porque talvez o transportador está cobrando errado. Ele pode cobrar errado. Mas muitas vezes a gente está fazendo errado. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, tá? A conciliação, na maioria das vezes, é erro do próprio lojista, não da transportadora. Existe o da transportadora, sim, mas hoje a maioria do que a gente pega é erro de cadastro de produto. Perfeito. Show, Felipe, cara, o link para a pessoa poder e o link do site da Frete Barato vai estar aqui na descrição. Mas o que que a pessoa ela precisa fazer para contratar vocês? Vocês atendem qualquer tipo de e-commerce? Vocês atendem todas as plataformas? Vocês atendem todos os estados? A gente atende cliente em qualquer região, né? Para usar a nossa ferramenta. Para usar as transportadoras que a gente oferece dentro do nosso hub, com uma tabela de frete um pouco mais competitiva, talvez do que ele consiga de maneira individualizada. Vai depender muito da região que ele tiver, se a transportadora tem coleta ou não. Mas hoje a gente tem uma parceria muito boa com a Log, que a gente inseriu faz uns 2 meses. E a gente tem tabelas de drop-off, ou seja, onde tu consegue postar em algum local, né? E essa tabela também já é uma tabela muito mais competitiva do que um lojista conseguiria sozinho, sem sombra de dúvidas. Então ele consegue utilizar a gente em qualquer local ou, né, região, desde que para a questão do hub, para a questão de transporte, a gente consiga atender ele, né, na região que ele tiver, né? Isso a gente consegue passar essa informação para ele. Mas quero usar a ferramenta de vocês para fazer conciliação de frete, para fazer gestão de atendimento, gestão de rastreamento, expedição, tudo isso consegue usar em qualquer local, né? Ele pode plugar qualquer transportadora dentro da nossa ferramenta. A gente não tem integração, a gente faz, não cobra R$ 1. A gente não tem custo de implantação, a gente não cobra uma integração nova. Ah, o meu RP, esse aqui eu não tenho integração. A gente faz, eu não te cobro nada. Por quê? Quanto mais integrações eu tiver, melhor para minha ferramenta. Então, eu tenho uma ferramenta própria, como é que faz? A gente integra, não te cobro nada. As horas, meus desenvolvedores, a gente tá arcando aqui dentro. Perfeito. Então, assim, a gente prioriza isso. Eu nunca vou te cobrar para fazer uma integração nova. Se tu utiliza a transportadora, por menor que for, ela tem uma API, eu integro sem problema nenhum. Então, isso é muito rápido, né? Então, 7, 10 dias hoje, a gente faz uma integração para um cliente. Diferente do que for, se for RP, plataforma ou transportadora. Esse é mais ou menos o prazo que a gente tem. Então, qualquer cliente, qualquer tamanho de loja, a gente tem e-commerce que faturam mais de 100 milhões por ano. Então, a gente tem capacidade de atender qualquer loja e ajudar ela a ser competitiva, né? Desde o dia zero.
Total, cara, total. E eu sou prova disso. Para a gente poder se encaminhar aqui para o fechamento, queria puxar da época do Felipe dono de e-commerce. Qual que foi o maior erro que tu cometeu que tu diria para a pessoa poder aprender com o teu erro? Cara, o maior erro foi seguir concorrente, sabe? Cara, eu queria aplicar as estratégias que eles usavam, né, para vender mais. A gente competia nos mesmos produtos, na época eu vendia móveis, então, pô, a gente comprava uma mesa dessa. O meu concorrente comprava no mesmo lugar, sabe? E aquela guerra de preço, sabe? E na época a gente fez isso de maneira um pouco imatura, eu digo, e não olhou muito pro caixa, sabe? Que é o que todo mundo tocou nesse ponto. Por quê? Cresceu muito rápido. E isso foi ruim. Eu vejo hoje que eu, eu, eu teria um pouco de medo, né, de crescer muito tendo um e-commerce. Eu gosto mais de um modelo de e-commerce como é, que tu cresce, sei lá, 15% no ano, 20% no ano. Não aquele que quer crescer 10% ao mês. Acha que vai dobrar de faturamento no próximo ano. Isso é o maior problema, sabe? Então, cara, devagarinho tu vai aprendendo, né? Então, é muito mais fácil quando tu é constante do que quando tu quer botar muita velocidade no teu negócio, né? Então, tu crescer degrauzinho por degrauzinho é muito mais rápido, é muito mais eficiente do que tu querer dar 3 passos, né, para frente, mas depois tu vai ter que acabar dando 2, 3 para trás. Então, o que eu errei lá na época, eu era bem jovem também, tinha 20 anos. Então, eu me aventurei assim, saí da transportadora e fui querer me aventurar no e-commerce. Cara, deu certo, deu 2 anos e pouco, mas para ter uma ideia, no primeiro ano a gente faturou 6 milhões. E esse foi o que me fez quebrar no ano seguinte, porque precisa de caixa. Total. Então, o e-commerce, ele é uma empresa. Eu até conversei agora há pouco na saída aqui, quando eu estava chegando para gravar, e uma das coisas que eu até comentei, eu falei, cara, o dono de e-commerce, ele devia tratar o negócio dele como uma padaria, sabe? Todo dia ele abrir, vender para os mesmos clientes, trazer clientes novos, mas priorizar a clientela, sabe? E ir crescendo todo ano um pouquinho. Todo ano um pouquinho, tá todo dia ali, mas, cara, sem fazer muita loucura, sabe? Querer crescer muito. Então, o e-commerce de sucesso para mim, às vezes não é nem aquele que fatura milhões e quer faturar milhões. Eu tenho um e-commerce, né, que eu tô saindo basicamente da sociedade nesse ano, esse mês inclusive, porque tenho outros negócios e não consigo mais levar. Com uma indústria em conjunto, a gente tem uma sociedade, e esse e-commerce ele fatura basicamente a mesma coisa já fazem 3 ou 4 anos. Então a gente saiu do zero e veio faturando 300, 400, 500, 300, 400, 500, oscila mês, sabe? A gente vende geladeira para caminhão. Então é um produto muito específico, eu só vendo 12 SKUs. Só que um e-commerce tem um funcionário. Só que é constante, sabe? Eu digo que é um e-commerce de sucesso porque, meu, eu faturo isso com um funcionário, tá? Me diz uma empresa que fatura isso com um funcionário. É difícil. Mas a gente criou uma operação que faz isso, né? Despacho direto da indústria, faz todo esse tipo de coisa. Então, assim, tudo que eu errei lá atrás, hoje me trouxe essa experiência, né? E se eu fosse um lojista hoje, eu teria muito medo de crescer muito, sabe? 20% no mês. Beleza, se tu tá no 100, por 120, aí tá. Mas passou de 500 mil, assim, tu crescer muito, é um pouco perigoso, sabe? Então, reduz um pouco, sabe? Deixa o time mais enxuto e vai crescendo. Mês a mês. Vai ganhar muito mais dinheiro. Se preocupar muito mais em fazer mais margem do que fazer mais faturamento. Então, por que isso? Vai te dar caixa para que quando tu quiser crescer, tu tem dinheiro para torrar, né? Porque para crescer, tu precisa gastar dinheiro. Então, precisa primeiro fazer esse montante primeiro. Que é basicamente o que eu comentei ali, a parte de estratégia do frete. Quer dar frete grátis? Tu vai primeiro fazer caixa. A empresa, um e-commerce, é a mesma coisa. Para investir no crescimento, primeiro faz o caixa. E para isso acontecer, tu vai ter que ir crescendo devagarinho. Não existe tu fazer caixa crescendo rápido. Porque para crescer tu precisa de caixa. Então é né, uma coisa que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né?
Total. E para finalizar, imagina que o que tu vai falar agora, essa tua última mensagem, absolutamente todo dono de e-commerce do Brasil escutaria. O que que tu falaria? Faz conciliação de frete. E contrata frete barato. Cara, tem muita coisa, muita informação numa conciliação de frete. Então, a pessoa fazendo ela, tendo base de dados de custo, que nem eu falei, o marqueteiro que usar isso, cara, ele é rei. Ele tem informação que 99% dos concorrentes dele não vai ter. E não usa. Então, cara, façam conciliação. Entendam os números da tua operação, que é com base neles que tu vai conseguir escalar o teu negócio, sabe? Perfeito. Show, cara. Felipe, que aula, cara. Eu sempre digo que um dos objetivos de iniciar o e-commerce podcast é para aprender. Eu É, tô aqui do outro lado da mesa, te escutando, aprendendo, eu também costumo, muita informação valiosa para, cara, chegar e aplicar também. costumo assistir vários podcasts, é onde a gente aprende, né? É muito mais válido, às vezes, tu perder 1 hora, 2, e assistir um podcast nesse sentido do que tu ir numa palestra. Porque muita gente, eu vejo que em palestras mostram cases e tal, que o, aonde chegaram, né? Mas ninguém mostra o que fizeram de fato para chegar lá, né? Qual a estratégia usa? Ninguém abre. Cara, nesses podcasts muita gente abre muita coisa. Olha tudo que tu abriu de frete aqui. É, O cara que escutou isso daqui começar a aplicar amanhã, é. ele já ganha uma vantagem O gestor de competitiva muito marketing fica forte. rico, né? É, o gestor de marketing que te escutar fica rico. É. Show, cara. Obrigado por ter Beleza? aceitado o Obrigado. convite, Quando pela precisar, parceria. a gente tá E aí. com toda certeza logo a gente volta a bater esse papo, dá para aprofundar muito mais ainda em Tá. cima de frete. Então, tudo que a gente falou aqui, cara, a gente ficou 1 hora falando sobre logística e frete. Dá para ficar muito Dá. mais tempo falando sobre isso, Tem porque de muito fato assunto. tem muita competitividade para explorar ali no meio. Obrigado. Beleza? Obrigado pelo espaço aí também. Show. Pessoal, encerrando mais um episódio aqui do E-Commerce Podcast, relembrando que o E-Commerce Podcast é uma realização de Postaus e de Mentoria Ames, com patrocínio de Panorama Sistemas, W3 Pagamentos, W3 Tráfego Pago e aquela que vocês escutaram aqui durante o nosso episódio, que é a Frete Barato. Não tenho dúvidas que depois de escutar o Felipe falar, tu está completamente interessado em implementar hoje mesmo a estrutura da Frete Barato dentro do teu negócio, e para isso o link está aqui na descrição. Conversa com eles, faz essa cotação sem compromisso, que eu não tenho dúvida que com a cotação tu vai ver a eficiência que tu vai ter ali dentro, a competitividade que tu vai ganhar, a economia que tu vai ter e, consequentemente, o aumento na conversão. E eu te vejo no próximo episódio do E-Commerce Podcast. Tchau, tchau.